Emocionante, na festa, um grito inesperado de uma criança transforma tudo e surpreende a todos. O sol brilhava intensamente no subúrbio do Rio de Janeiro, e a alegria estava no ar. Luciana, uma mãe trabalhadora e dedicada, corria de um lado para o outro, arrumando a festa de aniversário do pequeno Pedro, que estava prestes a completar 6 anos. A mesa estava cheia de doces coloridos, bexigas balançando ao vento e um lindo bolo decorado com o tema do super-herói favorito do menino. A casa, modesta, mas cheia de amor, se enchia com risadas de parentes e amigos que sempre estiveram ao lado da família nas adversidades. Enquanto os adultos conversavam animadamente, as crianças corriam e brincavam, uma verdadeira algazarra que aquecia o coração de Luciana. Cada sorriso de Pedro irradiava pureza e felicidade, e Luciana se sentia realizada, apesar das dificuldades diárias. Então, no auge da festa, um grito inesperado ecoou: "Mamãe, eu quero ser igual ao Senhor João." A alegria se desfez como um estilhaço de vidro. Os sorrisos se transformaram em olhares confusos. Todos respiraram fundo, encarando o menino que, com os olhos iluminados pela admiração, esperava respostas. João, o velho aposentado da comunidade, era conhecido por sua bondade, mas também por suas limitações. Sua vida simples, repleta de histórias e sabedoria, tocava a alma, mas suas dificuldades eram um espelho das desigualdades da vizinhança. A festa rapidamente descambou para um debate profundo e inesperado. Os adultos que antes riam e se abraçavam, agora murmuravam, alguns inquietos e outros indignados. Com a força do grito de Pedro, as frustrações de cada um começaram a vir à tona. O peito de Luciana se apertava de constrangimento. Ela sabia que seu filho só queria expressar uma admiração inocente, mas agora era um turbilhão emocional. O que ele quer dizer com isso? Pensava. O desejo do filho por justiça social levantava questões que muitos preferiam ignorar. Antes que a conversa esquentasse ainda mais, Renato, um velho amigo da família, chegou com uma garrafa de cachaça e um sorriso largo. "Vamos relembrar os bons tempos", disse ele, soltando as palavras como uma canção relaxante. As lembranças de suas próprias lutas e conquistas instigaram um momento de reflexão. Renato contava as histórias de superação, enquanto os adultos olhavam para si mesmos, questionando os caminhos que escolheram ou deixaram de escolher. O ambiente pesado se tornava um mar de emoções. E foi então que João se levantou. Com a voz firme e tranquila, ele começou a compartilhar sua trajetória, marcada por renúncias e sacrifícios. Suas palavras reverberavam na sala, levando todos a um profundo silêncio. O apoio mútuo, a união da comunidade, o valor de cada história individual. Aquelas lições eram um chamado à ação. "Precisamos lutar juntos contra as injustiças", exclamou João, enquanto os olhos de todos se iluminavam com um raro sentido de esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima que antes era de comemoração se transformava em comprometimento e solidariedade. A festa, que começou com o simples desejo de um garoto, se tornava um momento de reflexão coletiva. E enquanto todos se uniam, fluxos de esperança e mudança fervilhavam entre eles. Pedro, com seu olhar esperançoso, perguntou à mãe: "Mamãe, o que podemos fazer para ajudar?" O peso da responsabilidade pesou no coração de Luciana, um instante que traduzia o amor que sentia e o desejo de ver seu filho crescer em um mundo mais justo. A pergunta pairava no ar, deixando todos ansiosos por um futuro que poderia ser construído juntos. A atmosfera na sala estava carregada. Olhares curiosos se voltavam para Luciana, que tentava encontrar palavras que fizessem sentido naquelas circunstâncias. Como explicar um mundo tão complicado para seu pequeno Pedro? A voz de João, ainda ecoando na mente de todos, desafiava o conforto das reflexões individuais. Luciana respirou fundo, sentindo o calor do olhar do filho. Ajudar. O que será que ele realmente quer dizer com isso? Pensou enquanto a mente trabalhava a 1000 por hora, tentando descobrir como poderia traduzir essa conversa em ações concretas. Ela buscou apoio nas visões dos amigos ao seu redor, pessoas que haviam compartilhado lutas, alegrias e tristezas. Algo ali precisava mudar. Renato, percebendo o dilema da amiga, se aproximou e colocou a mão em seu ombro, como que transmitindo coragem.
Luciana, não existe um manual para criar os filhos neste mundo. Você sabe na verdade do que Pedro está falando. Ele só precisa de um guia, e você é esse guia. As palavras dele ressoaram como uma música suave, trazendo um pouco de conforto ao coração apertado de Luciana. Mas e se eu não souber o que fazer? Luciana falou, agora com a voz trêmula. Toda a responsabilidade que recaiu sobre ela parecia uma sombra pesando sobre seus ombros. É aí que você e ele entram juntos, aprendendo um com o outro, disse Renato com ênfase. Mostre a ele que a mudança começa nas pequenas ações. Não precisa de uma grande transformação, mas um passo de cada vez. Vamos ajudá-lo a ver que isso é possível. As palavras de Renato acenderam um leve brilho de esperança em Luciana. Uma ideia brotava lentamente em sua mente. Que tal uma ação comunitária? Um evento que não apenas mostrasse ao filho o valor da solidariedade, mas que também unisse os vizinhos ao redor de uma causa comum. Podemos fazer uma coleta de alimentos ou roupas para as famílias necessitadas do nosso bairro, Luciana murmurou, e a ideia ganhou forma na sua cabeça. Ou uma atividade que envolva nossos filhos, o que você acha? Neste momento, a sala começou a se agitar novamente. Outros adultos, antes tão enrolados em suas frustrações, agora estavam se juntando ao foco renovado de Luciana. Eu tenho algumas doações, disse uma amiga de Luciana, enquanto outra aludia a um centro comunitário que poderia ser o ponto de partida. A energia se transformou como se aquele dia que começou com balões e risadas, estivesse prestes a se tornar um marco na vida de todos. Pedro, sem entender totalmente o que estava se passando, mas sentindo a animação no ar, deu um grito de alegria. Eu quero ajudar. Aquele grito de criança que antes parecia ser o estupim de conflitos, agora se tornava a voz da esperança. Luciana sorriu sentindo finalmente que o desejo de seu filho por justiça poderia fazer diferença. E com o olhar dele transbordando de confiança, ela sentiu os laços de comunidade se formando novamente, uma rede que poderia se erguer para enfrentar as injustiças. Vamos começar agora mesmo! Luciana exclamou, chamada à ação. A ideia de unidade estava brotando. A transformação verdadeira poderia finalmente começar. No entanto, o que ela não sabia era que esse passo inicial os levaria a um desafio ainda maior, a descoberta de que havia mais pessoas dispostas a lutar ao lado deles do que imaginavam. E assim, com a animação crescendo, um novo caminho se abria diante de Luciana e de Pedro. Mas quando os primeiros passos foram dados, um acontecimento inesperado faria a vida deles mudar completamente. Luciana não tinha como prever o que estava por vir. As conversas na sala se intensificaram, e ela sentiu um turbilhão de emoções. A ideia de ajudar estava florescendo, mas ainda havia incerteza no ar. Enquanto o grupo discutia detalhes da ação comunitária, um barulho no fundo da sala começou a chamar a atenção de todos. Uma criança pequena e animada estava pulando e gesticulando. Era Clara, a filha da vizinha de Luciana. O brilho que emanava de seu rosto parecia contagiar todos ao redor. Olha, eu trouxe alguma coisa para doar também, exclamou Clara, erguendo um saco plástico cheio de brinquedos que o tempo já havia tornado desinteressantes para ela, mas que para outras crianças poderiam significar uma nova chance de alegria. Luciana parou, admirada. O gesto de Clara fez seu coração aquecer. Ela percebeu que aquele evento não era apenas sobre a arrecadação, mas sobre ensinar às crianças o valor de compartilhar. Pedro, observando a cena, fez uma pergunta que cortou o ar. Mãe, se a Clara pode, eu também quero levar meus brinquedos. Um silêncio pairou na sala enquanto todos os olhares se voltaram para Luciana e Pedro. Aquele questionamento simples fez com que Luciana quisesse se perder nas memórias da infância, onde a inocência e a generosidade não tinham limites. Como poderia recusar a vontade do filho, tão inspiradora? Claro, meu amor. Vamos juntos. Luciana respondeu, e a sala explodiu em um murmúrio de apoio. Esse pequeno gesto de Pedro foi o que culminou naquela epifania coletiva. Cada brinquedo poderia ser uma luz na vida de quem mais precisava. Ata, uma das amigas mais próximas, levantou-se de repente. Então, que tal fazermos uma troca de brinquedos durante a arrecadação? Assim as crianças podem trocar seus antigos e compartilhar alegria. A empolgação tomou conta do lugar. Todo mundo agora parecia energizado com as novas ideias que surgiam. O evento estava tomando forma, e a expectativa crescia. Os adultos, antes tão focados em suas preocupações, estavam agora vibrando juntos. Pedro, com seu jeito espontâneo, puxou Clara pela mão e começou a planejar, falando alto sobre quais brinquedos cada um poderia trazer. Luciana observava a cena com um sorriso no rosto,
emocionada ao ver seu filho dançando em meio àquela proposta de alegria, enquanto jovens e adultos se uniam. Mas no instante em que todos estavam ocupados, um barulho cortante fez com que o ambiente parasse abruptamente. Uma tensão palpável invadiu a sala quando uma voz alta e familiar ressoou. Vocês acham que essa ação é suficiente? A figura de João, que inicialmente os havia instigado à reflexão, estava ali novamente. Mas agora, ele parecia furioso. Desculpe, mas não estamos aqui para dar migalhas. Precisamos de ações mais impactantes. A vida das pessoas não muda com algumas doações. O clamor de João atingiu todos como um balde de água fria. Luciana sentiu a frustração aflorar novamente. Por um momento, a animação e a esperança que haviam tomado conta do grupo se dispersaram. Ele poderia estar errado, mas também poderia estar certo, pensou Luciana. Mas o que ela realmente pensava? Como poderia fazer para unir os sentimentos conflitantes de todos ali? Com um olhar determinado, Luciana prosseguiu, respirando fundo. Talvez tenhamos que conversar sobre isso então. Essa ação pode ser o começo, mas temos que discutir o que mais podemos fazer. E assim a determinação de Luciana refletia uma nova batalha. Agora, ela não apenas lidava com a expectativa das crianças, mas também com os desafios das vozes adultas nas sombras da sala. Em seu peito, a faísca do medo se misturava com a esperança. Mas havia algo mais que a impulsionava a não desistir, e ela estava disposta a descobrir o que seria. A discussão começou, porém, o que mais estava escondido atrás das palavras de João? O que essa revelação poderia significar para o futuro da comunidade? A tensão na sala parecia ter se intensificado após a intervenção de João. Os rostos de entusiasmo dissiparam-se, substituídos por dúvidas e questionamentos. Para Luciana, aquele conflito criava um nó em seu estômago. No fundo, ela sabia que a crítica de João, embora dura, continha um grão de verdade. Você está dizendo que o que estamos fazendo é pouco? Perguntou Alan, um dos membros mais antigos da comunidade, com um tom defensivo. A expressão de apreensão era visível em seu rosto. Olhou para João, buscando alguma resposta que pudesse apaziguar o grupo. Mas a resposta não vinha. João cruzou os braços, lançando um olhar desafiador a todos. Não é isso, Alan. A questão é que precisamos de soluções definitivas. Mais do que brinquedos, precisamos mudar vidas, oferecer perspectivas. A sinceridade na voz dele cativou, mesmo quem hesitasse em concordar. Luciana sentiu um vento gelado passar, como se todos ali estivessem começando a questionar suas intenções. Clara, com seus olhos brilhantes e sua inocência, não entendia bem toda a gravidade do momento. Ela puxou a ausência de atenção dos adultos e, com um timbre doce, disse: "Mas eu só quero ver as crianças felizes." As palavras dela foram como um sopro de ar fresco. No entanto, o impacto foi imediato. Novos sorrisos e murmúrios de concordância brotavam ao redor. "É isso que você disse, Clara", incentivou Luciana, aproveitando para recapacitar o tema que estava ali se esvaindo. "O que você fez ao trazer seus brinquedos mostrou que temos a capacidade de fazer a diferença, mesmo que pequena. E se nossos pequenos gestos levarem a grandes mudanças? Não podemos deixar isso de lado." A energia no ambiente começou a se transformar vez mais. Mas João, incansável, não estava disposto a desistir. Um sorriso momentâneo não é suficiente para enfrentar a dor real que muitas pessoas enfrentam todos os dias. Precisamos de um plano de ação concreto, mudanças sustentáveis. E como podemos fazer isso? Questionou Ata com um fio de esperança na voz. Luciana viu a dúvida espelhar-se entre os outros. O semblante de Pedro, que até então estava empolgado, agora exibia uma certa confusão. Luciana se agachou ao seu lado e sussurrou: "Meu amor, vamos entender isso juntos. Essa é nossa chance de aprender mais e fazer um impacto verdadeiro." "Mas mãe, num dia só podemos mudar o mundo?" Pedro replicou com aquela sinceridade própria de sua idade. "Talvez não um mundo, meu amor, mas podemos começar de alguma forma." Como um grupo unido, todos começaram a discutir ideias. Planos foram traçados, mas as dificuldades e as questões reais da comunidade ficaram mais evidentes. A cada nova ideia que surgia, Luciana começava a entender que o caminho à frente seria muito mais complicado do que ela imaginava. Enquanto as palavras se entrelaçavam em um emaranhado de sentimentos, de repente, Clara levantou uma mão, e o silêncio deu lugar à sua voz clara novamente. "A escola tem muitos livros usados. Poderíamos fazer uma biblioteca comunitária." Esse grito inocente fez uma onda de entusiasmo correr pela sala novamente. Luciana se ergueu, surpreendida pela facilidade e simplicidade da ideia. Todas aquelas peças soltas começaram a formar uma imagem maior, mais clara e vibrante. Era fácil perceber que cada um ali, com suas falas, tinha um brilhozinho.
Mas a pergunta que pairava no ar agora era: a comunidade estava pronta para esse novo desafio? E então, com um olhar esperançoso, todos voltaram seus olhos para Luciana, como se esperassem que ela desse um próximo passo decisivo. A pressão subia novamente. O que ela diria? Qual seria o próximo movimento dela? Desse modo, entre um mar de ideias e a expectativa de um futuro promissor, Luciana percebeu que naquele momento, o convite para agir de forma conjunta e real estava mais claro do que nunca. O que ela responderia a isso? O que começaríamos a ver a partir dali pode mudar não apenas vidas, mas também o coração pulsante da comunidade. As decisões a serem feitas e seus desdobramentos poderiam ser muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Luciana, sentindo a pressão sobre seus ombros, respirou fundo e olhou para o grupo que a cercava. Havia um misto de esperança e expectativa nos olhos de cada uma daquelas pessoas, e ela sabia que não poderia deixar que a hesitação a dominasse. Com um leve tremor na voz, mas cheia de determinação, começou a falar. Meu coração se encheu de alegria ao ouvir a ideia da Clara. Uma biblioteca comunitária pode ser o primeiro passo para darmos um novo sentido ao nosso espaço. Mas não podemos parar por aí. Temos que pensar grande, sonhar mais alto. As palavras dela vinham com paixão, quase como se quisesse passar a energia da esperança para cada um ali. Alan parecia querer intervir, a preocupação estampada em seu rosto. Luciana, isso é maravilhoso, mas temos que considerar também os desafios. Precisamos de verba, voluntários, espaço. Sim. E precisamos de todos vocês para fazer isso acontecer, respondeu Luciana, já acendendo a chama do entusiasmo novamente. Vamos criar um comitê para organizar tudo isso. Cada um pode colaborar com suas habilidades. O que acham de estendermos a ideia e começarmos um programa de mentoria, onde os mais velhos ensinam e ajudam as crianças não apenas a ler, mas a se interessar pelo conhecimento? Os olhares mudaram. Havia um brilho nos olhos de muitos ali. Clara, sempre cheia de ideias, levantou a mão novamente. E podemos ter festas de arrecadação. Com música e comida, assim todo mundo se junta e ajuda a biblioteca. E assim a sala se encheu de clamor e risadas. Os planos começaram a se desdobrar um a um. Cada proposta que surgia até parecia embalar um sonho maior dentro deles. Mas havia algo mais lá, um peso, uma sombra que começava a se manifestar quando Luciana olhou para João. Ele ainda não havia se manifestado desde o desenho da ideia de Clara. O que pensava agora? João, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Luciana questionou, esperando quebrar o silêncio que o envolvia. Ao ser chamado, o olhar dele atravessou a sala como um laser. Eu acho que é uma boa ideia, mas apenas se houver um compromisso real de todos. A gente não pode deixar isso se tornar mais uma promessa vazia. Precisamos de um cronograma de metas, de responsabilidade. As palavras de João soaram firmes, mas havia um toque de encorajamento ali, como se quisesse puxar o que restava de puramente idealista e transformá-lo também em um chamado à ação. A conversa esquentou, e o ar estava denso de ideias fervilhantes. Entre sorrisos e otimismo, as propostas se tornaram um esquema multifacetado. A empolgação tomou conta e por um momento todos estavam juntos, formando uma onda de energia que parecia impossível de conter. A transformação começava a tomar forma. Luciana começou a dividir tarefas, olhando nos olhos de cada membro da comunidade. Meu coração diz que estamos no caminho certo. Vamos trabalhar juntos, um passo de cada vez e fazer acontecer. Mas assim que Luciana falava e a sala fervilhava com entusiasmo, um barulho no fundo chamou a atenção de todos. Uma criança que havia apenas assistido até aquele momento gritou: "Mas e se a gente não conseguir? E se tudo isso der errado?" O murmúrio na sala cessou instantaneamente e os olhares se voltaram para o pequeno. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável, mas ao mesmo tempo tão corajoso. As palavras dele tocaram um ponto delicado, como se todos ali, por trás do brilho dos olhos esperançosos, tivessem a mesma dúvida pulsando em seus corações. Luciana sentiu o peso daquele questionamento e por um instante, perdeu a confiança que havia conquistado minutos antes. O que ela responderia agora? E com a sala mergulhada em silêncio, a pressão da realidade começava a adizar a ação de uma maneira que ninguém esperava. Luciana ficou sem palavras, suas ideias pareciam escorregar das mãos como areia. Era como se aquele pequeno menino tivesse jogado um balde de água fria em um incêndio de esperança. O silêncio agora era mais do que um intervalo, era uma tempestade interna que fazia os corações na sala baterem mais rápido. As cabeças se voltaram para ela, os olhares queriam respostas, e não havia como escapar da realidade de que aquele plano poderia falhar. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas entre o turbilhão de emoções.
Entendo o que você está dizendo, falou a voz tremendo um pouco. Esses medos são reais, e todos nós os sentimos. Mas é por isso que estamos aqui, para enfrentar esses medos juntos. Ela fez uma pausa, observando o brilho dos olhinhos ansiosos. O que fazemos agora pode ser incerto, mas temos a oportunidade de mudar nossas vidas para melhor. Às vezes, só precisamos dar um passo, mesmo que esse passo pareça pequeno. O menino a olhou, suas feições iluminadas pela luz que entrava pelas janelas, e a sala começou a murmurar de novo. A desesperança do pequeno havia gerado, sem querer, um espaço para reflexão. Foi então que Clara se levantou novamente decidida. E se pensássemos nas possibilidades? E se cada um de nós trouxesse uma ideia nova, algo que achasse que poderia funcionar mesmo que pequeno? Assim juntos podemos construir algo maior. E assim a sala que havia sido mergulhada na dúvida começou a vibrar com novas sugestões. A energia voltou a fluir, e cada proposta trazia consigo uma centelha de esperança. As ideias se expandiram em um ciclo de otimismo. Um grupo indisciplinado de crianças trouxe sua visão, sugerindo eventos esportivos e atividades artísticas para juntar mais pessoas. Adultos que antes hesitavam agora começavam a se envolver, se oferecendo para compartilhar seus talentos. Enquanto as propostas e a vontade cresciam, Luciana sentia seu coração ser preenchido de uma energia renovada. Ali, sob a luz morna do final da tarde, a comunidade estava renascendo. Era um renascimento que harmonizava as vozes, e mesmo com a incerteza pairando ainda no ar, algo profundo estava se formando. João, que havia ficado em silêncio novamente, finalmente falou com uma confiança inesperada. Ei, e se fizermos um vídeo para contar nossas histórias? Podemos mostrar por que essa biblioteca é importante para todos nós, e assim atrair mais apoiadores. Um dos meus amigos tem uma câmera. As mãos começaram a se erguer, todos queriam contribuir. O clima estava eletrizado, o medo que antes dominava a sala foi substituído por uma possibilidade palpável. Luciana sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos, mas eram lágrimas de emoção. Eles estavam juntos, e isso era o que importava. Com um novo plano em ação, os olhos brilhavam. Eles começaram a se dividir em grupos, algumas pessoas ocupando a cozinha para preparar lanche para os próximos encontros, enquanto outros entravam nas discussões sobre como captar recursos e difundir o projeto. Mas antes que os planos pudessem graça à alegria que estavam trazendo, um som inesperado surgiu à porta. A luz do sol se escondeu por um instante, e uma figura familiar apareceu, chamando a atenção de todos. O coração de Luciana gelou ao reconhecer a silhueta. Era alguém que ela não esperava ver ali. O que seria agora? A figura na porta se destacou como um relâmpago em meio à noite, e o murmúrio que percorreu a sala foi quase palpável. Luciana sentiu seu peito apertar, como se uma mão invisível a estivesse segurando. Era Vitor, seu ex-marido, que estava fora da vida dela há anos. O olhar dele, que uma vez foi familiar, agora carregava uma mistura de estranheza e hesitação. Oi, Luciana, a voz dele soou tímida, como se não soubesse como se encaixar naquele momento. A sala encolheu-se em um silêncio respeitoso, mas a tensão era quase insuportável. Ela não sabia o que sentir. A raiva e a tristeza que antes pareciam enterradas, agora estavam de volta, fervendo sob a superfície. Como ele teve coragem de aparecer ali, exatamente quando de repente tudo começou a mudar? Olhou ao redor, viu as crianças e os adultos trocando olhares nervosos, enquanto alguns sussurravam, tentando entender o que estava acontecendo. Vitor, o que você faz aqui? Perguntou com a voz mais firme do que se sentia. Não era apenas a presença dele que a abalava, mas o que isso poderia significar para a comunidade que começava a se unir, para o projeto que estavam criando. Um detalhe que poderia desencadear uma nova série de desavenças. Vitor deu um passo à frente, e a luz da tarde incidiu em seu rosto. Ele parecia cansado, mas havia algo em seu olhar que não era fácil ignorar. Eu soube sobre a biblioteca. Queria ajudar, queria me desculpar. A última palavra saiu com um peso que ecoou na sala. Luciana sentiu o coração disparar. Uma onda de memórias a atingiu os risos, a dor, os sonhos frustrados. O que ele queria dizer com isso? A sala estava agora em estado de alerta, a expectativa pairando no ar pesado. Percebendo a angústia dela, Clara, ao seu lado, tomou a iniciativa e, virando-se para Vitor, perguntou: "E o que exatamente você quer fazer? Isso é uma reunião importante, e precisamos de comprometimento." O tom firme de Clara trouxe um pouco de clareza ao caos emocional. Eu posso ajudar na captação de recursos. Talvez envolver algumas empresas que conheço, Vitor respondeu, incerteza ainda em sua voz. Sei que posso ter me afastado, mas eu ainda me importo.
A tensão na sala parecia flutuar entre a incredulidade e a esperança. Alguns olhares eram desconfiados, outros mostravam uma leve curiosidade. O que ele oferecia era um aceno a um passado problemático, mas também uma promessa de um futuro mais brilhante. Luciana lutou com seus sentimentos. Perguntas a invadiam. Conseguiria confiar novamente nele? Poderia Vitor se redimir de verdade? Mas acima de tudo, a comunidade ainda precisava de uma resposta. Antes que pudesse se decidir, o pequeno João levantou a mão timidamente e disse: "Mas será que ele vai ficar mesmo? Ou vai desaparecer de novo, como aconteceu da última vez?" A sala agora estava dividida. As crianças murmurejavam, e alguns adultos encorajavam Luciana a expressar sua resposta. A pressão aumentava. Todos queriam entender o que viria a seguir. "Vitor?" começou Luciana, mas as palavras pareciam não sair. O inverso da expectativa a fazia hesitar. O olhar fixo em seu ex-marido e o peso das escolhas estavam prestes a redefinir não apenas a reunião, mas o que ela pensava que sabia sobre si mesma e sobre eles. Quando finalmente abriu a boca para falar, um grito de uma criança ecoou do lado de fora da sala. Era um som urgente que despertou todos da tensão. Luciana olhou para a saída, sem saber se alguém deveria ir lá conferir o que acontecia. O que seria agora? O grito da criança soou como um alerta no ar pesado, quebrando o silêncio inquietante que pairava sobre a sala. Os olhares se voltaram para a porta, sem saber se deviam se preocupar ou permanecer onde estavam. Luciana sentiu seu coração acelerar, uma mistura de ansiedade e instinto protetor a invadia. A pequena Sofia, que havia estado brincando com um grupo de crianças próximos à janela, apareceu na porta com os olhos arregalados e o rosto pálido. Ela apontava para fora, e a desorientação dela era visível. Tinha uma cobra, teve. Ela estava aqui no jardim. A declaração da menina fez com que um murmúrio se espalhasse rapidamente pela sala, uma onda de preocupação inundando os rostos dos adultos. "Calma, calma. O que aconteceu?" Clara, com sua habitual voz de liderança, foi a primeira a reagir. Alguns dos pais, incluindo Luciana, correram até a porta para ver o que estava acontecendo. O olhar apreensivo de Vitor seguia de um lado para o outro, claramente dividido entre a vontade de ajudar e a insegurança sobre como proceder ali. Luciana pegou Sofia pela mão, seu toque firme numa tentativa de confortá-la. "Sofia, querida, onde você viu a cobra?" A menina olhou para ela, suas mãos tremiam levemente. "Lá perto daquele arbusto." Ela se escondeu atrás dele com coragem. Luciana respirou fundo. "Escutem, precisamos checar o jardim. Todos juntos, tá? Não se preocupem, eu vou com vocês." Esses momentos de ação se tornaram um alicerce de confiança para eles. A comunidade estava se formando aos poucos, e instantes assim testavam a sua união. O grupo se dirigiu para o jardim, a tensão ainda palpável. As crianças, ainda um pouco assustadas, se encostaram nas pernas dos pais. Luciana sentiu a mão de Vitor ao seu lado, e mesmo que não soubesse se poderia confiar nele novamente, aquela situação a forçou a trabalhar em conjunto. Avançando em direção ao arbusto, seu coração bateu mais rápido. "Aqui", sussurrou um dos homens que acompanhava a busca, apontando para a folhagem. Todos se aproximaram devagar. O clima era de suspense, a expectativa subia a cada passo. Mas quando chegaram perto, o que se desenrolou diante deles era algo diferente do que esperavam. Um pequeno gato preto saiu disparado do arbusto, miando de forma estridente, como se quisesse se juntar à confusão generalizada. A tensão se desfez em risadas nervosas que ecoaram entre as pessoas, e a imagem do gato, completamente despreocupado, era uma contrapartida ao pequeno caos que havia se instaurado um momento antes. "É só um gato. Olha como ele está assustado", riu Clara, já se abaixando para acariciar o bichano, aliviando a tensão que ainda pairava no ar. As crianças começaram a se divertir com a cena, a alegria emergindo novamente. Luciana sentiu um misto de alívio e gratidão. Olhou para Vitor, e seus olhos se encontraram por um segundo. Ele esboçou um sorriso, e a conexão entre eles, mesmo que efêmera, trouxe uma onda de esperança. Talvez aquilo tivesse sido um sinal. Mas, enquanto a reunião voltava lentamente ao que havia sido antes, uma nova consciência se instalava. Luciana não poderia esquecer o que Vitor havia feito, mas talvez, apenas talvez, poderia haver espaço para novos começos. "Vamos continuar a nossa reunião", sugeriu Luciana, tentando trazer todos de volta ao foco. "Precisamos nos comprometer com a biblioteca, que é o que realmente importa." Agora, com a tensão dissipando lentamente, o olhar de todos se voltou para Luciana e, com isso, uma inquietação nova surgiu. Vitor estava na sala, como alguém que ainda tinha muito a provar.
A luta por confiança seria uma batalha constante. E quando Luciana se preparava para expor suas ideias, um novo grito de alerta reverberou do fundo da sala. Algo estava prestes a mudar novamente. Dessa vez, as consequências eram incertas. O que estava por vir poderia tanto reforçar a unidade do grupo como separar ainda mais as vozes. A última palavra de Vitor em suspenso. O que isso significava? Luciana parou por um instante, o coração disparado. O grito não tinha a mesma fragilidade do anterior. Agora era cheio de desespero. Papau! A voz pequena e estridente partiu de algum lugar do fundo da sala e cortou o ar como uma lâmina. Todos na sala trocaram olhares confusos e preocupados. A luz que entrava pela janela parecia filtrar a tensão que estava prestes a explodir. Com um gesto rápido, Clara se dirigiu à porta e assim que viu que a origem do grito era Miguel, seu filho, ela quase correu. Miguel! O que foi, amor? Sua voz misturava preocupação e aflição. Mas Miguel não conseguia completar as palavras. Ele estava embaixo de uma mesa, as lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos arregalados. Ela, a cobra. Ela voltou. O desespero na voz dele fez os adultos congelarem. Luciana sentiu o frio correr pela espinha. A pequena Sofia agora parecia mais assustada do que antes. Mãe, eu não quero mais ficar aqui, disse a menina, buscando abrigo nas pernas de Luciana. Vitor, que tinha se mantido em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente, o semblante sério. É preciso manter a calma. Vamos todos juntos verificar isso, ele disse, mas a falha em seu olhar não passou despercebida. Aquela determinação, todo instinto não equilibrava com sua crença interna, e Luciana percebeu. Ele ainda estava lutando contra seus próprios medos. Eu vou com você, Luciana declarou, a voz firme, tentando injetar confiança no grupo. Ela olhou para Clara, que já estava organizando todos. Precisamos de mais pessoas. Alguém se voluntaria para ajudar a acalmar as crianças? Um par de mãos se levantou rapidamente. Quando Vitor se aproximou, um breve silêncio se instalou entre os dois, como se todo o resto ao redor tivesse desaparecido. É a hora de agir, Vitor. Precisamos da sua ajuda. Faça isso por eles, Luciana pediu, sua voz baixa, mas cheia de expectativa. Ele assentiu, e juntos, eles reuniram os outros pais, organizando-se para se dirigir ao jardim novamente. Passo a passo, o grupo se movia em direção ao desconhecido. A energia no ar estava carregada de ansiedade, mas havia também um senso de união crescente. Ao chegarem ao jardim, a cena era diferente. Não havia cobra à vista, nada além das flores e do pequeno gato que continuava a espionar com curiosidade. O que havia se tornado um caos agora refletia um momento de tranquilidade, mas a tensão ainda estava ali, como uma corda prestes a estourar. Vamos procurar bem. Olhem sob o banco, atrás dos arbustos, pode ser que ainda esteja por aqui, sugeriu Vitor. Luciana observou enquanto cada um seguia seu instinto, se movendo de maneira tímida mas determinada, como se tivessem consciência de que cada movimento poderia mudar a atmosfera daquela reunião. De repente, o olhar de Luciana captou algo em movimento nas sombras. Um brilho dourado, um pouco mais à esquerda na grama altinha. Ela se aproximou devagar e com uma mistura de medo e determinação se agachou. No momento em que suas mãos tocaram o objeto, uma onda de preocupação se apoderou dela. Era um pequeno brinquedo, um carro de madeira, o mesmo que Miguel havia perdido semanas atrás. Seu coração disparou. Vitor! Gritou, e todos voltaram a atenção para ela. Olhem o que eu encontrei. As faces ao redor se iluminavam com a nova descoberta, mas as preocupações ainda pairavam no ar. Luciana prestou atenção nas crianças, seu olhar repleto de questionamentos. Havia algo maior se desenrolando entre eles. E essa descoberta do brinquedo poderia acabar chamando a cobra de volta à realidade. Como se todos sentissem a conexão que se formava a cada instante. Um novo grito ecoou, mas dessa vez de espanto e não de desespero. Mãe, olha! Miguel apontou para um arbusto não muito longe, como se o medo tivesse se transformado em curiosidade. A tensão estava prestes a ser substituída por algo muito promissor. Luciana se virou para Vitor. Vai ser agora? A pergunta estava no ar, e todos sabiam que a resposta poderia mudar tudo novamente. O ambiente estava tingido de expectativa. Os olhares se concentraram no arbusto onde Miguel havia apontado, a ansiedade pairando sobre eles como uma nuvem prestes a liberar a chuva. Luciana respirou fundo, sentindo que aquele momento poderia ser decisivo para sua comunidade, sua família e principalmente para ela e Vitor. Vamos lá juntos. Luciana pediu, e movendo-se em uníssono, o grupo se aproximou do arbusto, segurando a respiração pela tensão. A cada passo, o medo e a incerteza se transformavam em coragem.
A presença de Vitor agora parecia mais estável. Ele estava ao lado de Luciana, um parceiro, não um ex. Era um sinal de que o passado poderia estar se dissolvendo em algo novo. Quando chegaram mais perto, um movimento repentino surgiu entre as folhas e a criatura que se escondeu saltou para o lado. Era uma pequena cobra. Mas antes que o pânico pudesse tomar conta, todos puderam ver que não era uma serpente venenosa, mas um simples e inofensivo jiboia. Ainda aturdida e assustada. Os gritos de Miguel, que já poderiam ter causado caos, agora se transformaram em risadas. A criança olhou com olhos emocionados. Olhem, não é uma cobra má. Vitor deu um passo adiante, dobrando-se para um olhar mais próximo, enquanto as outras crianças, agora curiosas, se aproximavam lentamente. Ela só está tão assustada quanto nós. Na verdade, é preciso lembrar que este é o lar dela também. Ele olhou para Luciana, um sorriso de alívio se espalhando em seu rosto. Isso é sobre como convivermos juntos, não é? Aquelas palavras foram como um sopro de ar fresco. Luciana sentiu o peso de suas inseguranças se dissipar. Estava claro que ele havia vindo para somar, para ser parte de algo maior, e não para assombrá-la com o passado. Vitor levantou-se, transmitindo confiança ao grupo. Vamos cuidar dela. Vamos encontrar um lugar seguro para levá-la, longe das crianças e das casas. O grupo se organizou, cada um ajudando a conduzir a cobra de volta à floresta que ficava nas proximidades da comunidade. O pânico deu lugar à colaboração. Os adultos, juntos com as crianças, dançavam em volta do pequeno animal, brincando e se lembrando de que era esse tipo de união que eles estavam tentando alcançar em suas vidas, uma comunidade que se cuidava, que olhava pelo próximo. A força de Luciana se fez presente em cada passo, cada olhar, cada riso. Ali estava a transformação que esperava ver. Enquanto se dirigiam ao local seguro, um pequeno eco de vozes se levantou, como um coro de alegria e superação. A luta estava de lado. O verdadeiro propósito da reunião havia florescido. Quando finalmente libertaram a cobra na beira da floresta, um clamor de felicidade tomou conta do grupo todo. O sorriso de Pedro iluminava o ambiente, e as converseiras espontâneas entre os adultos mostravam que estavam de fato se unindo. Esse foi o primeiro passo acima de tudo, né, mãe? Pedro disse, agarrando a mão de Luciana. Um sentimento de realização a envolveu, e as palavras fluíram naturalmente. Sim, meu amor. Foi uma linda forma de convivência e um lembrete de que somos parte de algo maior. Recordando aquele momento, Luciana olhou em volta e viu Vitor, que também compartilhava um sorriso genuíno. Aquela interação mágica entre todos, desde as crianças até os adultos, foi um claro sinal de que a comunidade estava se reconstruindo à medida que fortaleciam laços. E ali, entre os sorrisos e a leveza do ar, Luciana decidiu abrir seu coração. Pessoal, não estamos apenas criando uma biblioteca, mas estamos formando uma rede de apoio, de amor e solidariedade. O que começou com pequenas ideias se transformou em ações impactantes, e sinceramente, não consigo imaginar um futuro sem cada um de vocês aqui presente. Em meio às risadas e novas promessas, o grupo começou a formular planos mais concretos para a construção da biblioteca, suas vozes se misturando em um canto resplandecente de empoderamento coletivo. A realidade que havia sido marcada por dúvidas e inseguranças agora estava aberta a novos começos. Luciana experimentou um coração em paz quando percebeu que aquele grito de criança tinha se tornado não apenas uma transformação, mas a promessa de um futuro mais justo. Estava pronta para seguir em frente, sabendo que poderia contar com sua comunidade para cada passo dessa jornada. A cerimônia de inauguração da biblioteca em breve começaria. Luciana ouviu as vozes das crianças ao fundo, tão cheias de esperanças, e sentiu uma onda de felicidade irradiar dela. Ao olhar para Vitor, sabia que o amor e a compreensão poderiam brotar novamente. Vamos juntos fazer isso acontecer? Ela sussurrou. E assim, enquanto as risadas ecoavam e os sonhos se materializavam, um novo capítulo na vida de todos se desenrolava, repleto de união, força e esperança, marcado pelo amor e pela coragem de enfrentar juntos tudo que a vida traria. Agora é o seu momento de fazer parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar mensagens de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Only true fans know the power of community.